E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Mário Mática, tá bom? Nessa aula a gente vai aprender a resolver operações matemáticas de adição e subtração entre frações, tá bom? Agora vamos lá. É importante você reparar que quando você tiver que resolver algum tipo dessas duas operações, seja adição ou seja subtração, existem dois casos. O primeiro caso é quando os denominadores forem iguais e o segundo caso, quando eles forem diferentes. Beleza? Vamos começar então aqui com os denominadores iguais. Gente, para que a gente possa resolver esse tipo de operação, você deve fazer aqui dois passos. Primeiro deles, já que os denominadores são iguais, eu vou repeti-lo aqui embaixo. Em seguida, a gente vai escrever essa operação que está em separado no mesmo numerador nessa fração. Então, reparem, aqui eu tenho 3 quartos mais 2 quartos, automaticamente, então, teremos 3 mais 2. E, logicamente, 3 mais 2, o resultado é igual a 5. Dessa maneira, então, essa operação de 3 quartos mais 2 quartos nos dá como resultado 5 quartos. Beleza? A mesma ideia, ela também vai funcionar quando você tiver que resolver subtração. Então, reparem, novamente, aqui embaixo, nas duas frações, ambas possuem o mesmo denominador. Automaticamente, então, iremos repeti-lo. Em seguida, essa operação que aparece no numerador, eu vou colocá-la aqui em cima na nova fração. E o próximo passo é resolvê-la. 6 menos 1 é 5. E nesse caso, reparem que, diferentemente da fração aqui de cima, nessa fração a gente pode resolver essa divisão de forma exata. Se a gente pode resolvê-la, então resolva. Ou seja, 5 dividido por 5, o resultado vale 1. E aí você pode pensar assim, professor, tem algum problema eu deixar 5 sobre 5? Aí depende, pessoal. Se for uma questão da tua escola, por exemplo, errado não está. Mas de repente o professor pode dizer que ela está incompleta e pedir o resultado exato. Nesse caso é 1. Agora, se essa operação for o resultado de uma questão objetiva, objetiva é isso? Quando você tiver que escolher alternativas para marcar, saiba que essas alternativas, elas nunca virão com a fração sem você poder resolver ou simplificá-la. O resultado sempre será após isso. Ou seja, você tem duas maneiras, tem dois caminhos. Ou você consegue simplificar a fração, ou ainda você consegue resolver a divisão de forma exata, beleza? Mas não se esqueçam, também existe um terceiro caminho que é não mexer no resultado, que foi o que a gente fez aqui em cima, tá? 5 sobre 4 ou 5 quartos representa uma fração que nem é possível ser simplificada e também o resultado da divisão não é exato, beleza? A não ser que a questão te cobre o resultado dessa divisão, sendo ele exato ou não, você não vai mexer na fração, deixa ela quieta, beleza? Ok, uma outra possibilidade que nós temos aqui também é envolver essas adições e subtrações numa mesma operação entre frações. Aqui nesse caso, reparem que nós temos agora 3 frações. E nas 3 frações, todas elas possuem denominador igual a 3. Sendo assim, a gente vai repeti-lo. E essas operações que aparecem no numerador, eu vou colocá-las em ordem, tá certo? Aqui no novo numerador da nova fração. Então vamos lá. Já que aqui é 3, repete o 3. Vamos seguir agora as operações. 2 mais 7 é 9. 9 menos 4 é 5. Então, o resultado dessa operação entre as 3 frações equivale a 5 terços. Beleza? E aí, igualmente como a gente fez aqui na primeira, reparem que essa fração ela não pode ser simplificada
e também a sua divisão não é exata. Então, deixa quieto. Belezinha, pessoal? Então, essa primeira parte que a gente trabalhou aqui é quando você tem denominadores iguais. E aí você pensa, opa, e agora, quando eles forem diferentes, o que a gente faz? Nós temos aqui, por exemplo, tá certo? Uma adição entre duas frações com dois denominadores diferentes. E eu tenho uma subtração entre duas frações com dois denominadores diferentes também. É bem provável, olha só, gente, a gente tem que resolver essas operações utilizando MMC, mas é bem provável que, se você utiliza o Instagram, em algum momento você se deparou com uma dica de algum professor ou professora, colocando aqui algumas regrinhas, por exemplo, da borboleta para resolver. Se você não sabe, eu vou te ensinar agora porque poupa bastante tempo. Olha lá. O que a gente vai fazer? Primeiro passo, eu vou multiplicar os valores que estão aqui embaixo. Então, 3 vezes 4 é 12. Eu já sei que esse será o nosso denominador, tá bom? O próximo passo é resolver as multiplicações em diagonal. Então, olha só. 2 vezes 4 é 8. Coloco aqui o resultado. Repito o sinal de mais. 3 vezes 1 é 3. Beleza? E aí vamos somar. 8 mais 3 é 11. Então, a gente tem aqui como resultado final 11 dozeavos. Tranquilo aí, gente? Belezinha? Vamos fazer agora a mesma coisa. A gente pode utilizar a mesma ideia para resolvermos subtração entre frações. Então, reparem. Novamente, primeiro passo é resolvermos a multiplicação entre os denominadores. 5 vezes 7 é 35. Beleza. Começando agora com esse primeiro aqui à nossa esquerda, reparem. 3 vezes 7 é 21. Como aqui é uma subtração, eu repito essa operação de subtração. Vamos para a próxima. 1 vezes 5 é 5. Dessa maneira, então, teremos quem? 21 menos 5, o resultado é 16. Ou seja, a gente vai ter como resultado final dessa operação 16/35. Tá bom, gente? Bem fácil aqui essa maneira, não é isso? Mas atenção, essa maneira ela se torna bem prática quando você tiver a adição ou subtração entre duas frações. E se eu tiver essa mesma ideia, ou se eu tiver essas mesmas operações com três frações ou mais, o que a gente faz? Aí não tem para onde correr, não é? A gente vai trabalhar com o nosso MMC. Dica importante aqui, vou até pegar outra cor. Você tem duas maneiras diferentes de trabalhar o MMC. Você pode ir, por exemplo, pela fatoração, tá certo? E aqui, por exemplo, vamos lá. Eu tenho um número par, vou dividir por 2. Então, 3 no divide exato repete. 2 dividido por 2 é 1, beleza? 6 dividido por 2 é 3. Quando chega no 1, já esquece esse valor, não é isso? Como aqui eu tenho agora dois resultados iguais a 3, eu vou dividir tudo por 3, onde os resultados, todos eles serão iguais a 1. Sendo assim, multiplicando os valores que estão à nossa direita, a gente verifica então que o nosso MMC vale 6, tá bom? Então aqui nesse caso eu já sei que é 6. Uma outra dica importante é você verificar o seguinte. Entre 3, 2 e 6, quem é o maior deles? Logicamente, o maior é o 6. E aí você verifica se esse maior é possível dividir os outros menores. Então olha lá. 6 dá para dividir por 2 de forma exata? Dá. 6 dá para dividir por 3 de forma exata? Também. Então, se é possível dividir, automaticamente o MMC é o maior deles, que também é o 6. Beleza. Qual é o próximo passo agora? Vamos lá. Depois que você tem em mãos o seu MMC, eu vou pegar esse valor, dividir por cada um dos denominadores e o resultado vou colocar aqui acima do numerador. Então veja, 6 dividido por 3 é 2, 6 dividido por 2 é 3, 6 dividido por 6 é 1. Belezinha? Próximo passo agora é resolver
as multiplicações entre esses números. Então, olha lá. 2 vezes 2 é 4, mais porque aqui é mais. 3 vezes 1 é 3, menos porque aqui é menos. 1 vezes 7 é 7, tá certo? Então, vamos lá. 4 mais 3 é 7, 7 menos 7 é 0. Ou seja, nós chegamos aqui no resultado equivalente a 0 sobre 6. Opa, pessoal, algo importante aqui na fração, tá? Toda vez que o seu valor do numerador for igual a 0, independente do valor que está aqui embaixo, no seu denominador, contanto que ele não seja igual a 0 também, tá? O resultado sempre será 0, beleza? Então, olha só, importante aqui, vou até colocar aqui embaixo, olha só. 0 sobre qualquer valor sempre é 0, porém, qualquer valor dividido por 0 não existe, tá certo? Ou seja, não existe divisão por 0, tá? Mas 0 dividido por qualquer número sempre é 0. E se de repente você tiver 0 sobre 0, isso representa algo chamado de indeterminado. Ou seja, você não consegue encontrar resultado, até hoje não se sabe o resultado de 0 dividido por 0, porque vai coincidir com as duas regras e isso é chamado de indeterminação. Tá bom, pessoal? Então é dessa maneira que a gente resolve operações de adição e subtração envolvendo frações, sendo que o mais importante seja você trabalhar com essas operações, aliás, com denominadores iguais ou diferentes, é você saber que quando chegar no resultado final, você deverá simplificá-lo ou resolver a divisão exata que lá aparecer, tá bom? Agora aqui, vamos lá combinar um negócio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vai te direcionar a uma lista de atividades voltadas para resolução de questões com adição e subtração de frações. Façam aí na sua casa com bastante calma, resolvam, tá? E se de repente, durante a resolução, você tiver alguma dúvida de como chegar no resultado, ou se você se perder em alguma questão, comente aqui colocando qual é a questão e qual é a letra, que eu tentarei te ajudar o mais breve possível. Combinado, pessoal? Então a gente vai finalizando aqui a nossa aula, tá certo? Quero agradecer aqui a participação de vocês e pedir o seguinte: coloca lá aquele like, dá aquele curtir bem bacana, tá certo? Compartilha com seus amigos o link dessa aula nas nossas redes sociais ou no seu WhatsApp também, tá? Seus amigos de escola, de infância e tudo mais. E o mais importante é, se você gostou aqui da aula, se inscreva no canal, o que vai me ajudar bastante para fazer mais aulas no futuro para você. Combinado então, pessoal? Obrigado pela participação e até a próxima.